Olá, como vão? Eu sou a Hannah Opitz e vim aqui para contar para vocês que as coisas vão melhorar e muito nesse país. Só que para isso, eu preciso primeiro compartilhar com vocês uma informação a respeito do mapa do Brasil. Há uns anos atrás, eu estava vendo um programa de televisão e vi o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, tataraneto da Imperatriz Leopoldina e do Dom Pedro, dizer que quem de fato assinou a ata jurídica da independência do Brasil foi a Imperatriz Leopoldina, no dia 2 de setembro de 1822, e que ela enviou a carta ao seu esposo e ele ratificou aquilo que ela já tinha dito, já tinha feito. Então, ele tornou público, porque até então era uma informação apenas do governo. E aí, de posse dessas informações, eu retifiquei o mapa do dia 2 e descobri o horário em que a Imperatriz Leopoldina assinou a ata da independência do Brasil, que é esse mapa que vocês estão vendo aí. Muito bem, então nós temos dois mapas, em verdade, três mapas da independência, mas não é o caso hoje nessa apresentação de falar sobre isso. Eu preciso da informação desse mapa aqui para explicar para vocês por que o Brasil vai melhorar e o que está acontecendo agora com o governo Temer, Dilma, etc. Eu vou fazer algumas analogias para vocês entenderem a diferença dos dois mapas. Os dois mapas funcionam, tanto o do dia 2 de setembro, que é o mapa da Imperatriz Leopoldina, quanto o mapa do dia 7 de setembro, que é o mapa de Dom Pedro. A diferença, basicamente, é a seguinte. Nesse mapa do dia 2, ele tem a ver com os assuntos de governo, o que o governo faz, o que o governo decide, a coisa em si. E esse mapa tem a ver com o que fica público. Então, o mapa do dia 2 seria, analogamente, o momento em que um presidente assina o ato de se tornar presidente e é declarado presidente. Isso na Câmara. E o mapa do dia 7 é o momento em que o presidente vai lá para fora, recebe a faixa e o povo que está ali aplaude e pronto, agora ele é público, a coisa fica pública. Houve uma situação muito interessante há uns anos atrás, em que houve um roubo de joias aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, num grande banco, e não sei exatamente por quê, talvez por motivos da seguradora ou tal, essa informação não veio a público. O roubo aconteceu em agosto e só um mês depois é que foi noticiado. E aí eu fui olhar que o roubo em si aparecia no mapa do dia 2 de setembro. E a informação de que houve o roubo aparecia no mapa do dia 7 de setembro. Então, por exemplo, a queda da Dilma, que não é uma coisa que fica pública, é uma coisa que já vinha acontecendo, ela aparecia no mapa do dia 2 de setembro. Porque nesse mapa tinha os mesmos aspectos que o Collor, muito parecidos, estavam acontecendo no mapa do dia 2 e não aparecia no mapa do dia 7. Em compensação, tudo que está acontecendo agora no Brasil, que está vindo à tona, toda a corrupção, todos os malfeitos que estão vindo à tona, esses têm a ver com o mapa do dia 7, porque o Sol progredido do Brasil está fazendo conjunção exata, agora em julho, com Plutão. Então, ele traz à tona tudo dos poderosos, né? E também o regente, que é o rei, né? As coisas estão vindo à tona, mas são coisas já antigas, que estão aparecendo agora. Por isso, isso aparece no mapa do dia 7. Outra coisa interessante, nesse mapa do dia 7, eu acompanho há 30 anos que todas as vezes, aqui ó, meio céu,
do mapa do dia 7 de setembro. Todas as vezes que passa um planeta aqui em cima, no meio-céu, esse planeta vira a capa de Veja. Veja é a revista brasileira com maior distribuição, durante muitos anos a mais lida, então eu usei ela sempre como um parâmetro para ver o que fica público no Brasil. E isso não é o caso desse mapa do dia 2, porque ele não tem nada a ver com coisas que ficam públicas. Então, não faz o menor sentido um planeta passar aqui no meio-céu que não tem a ver. E por que eu estou dando tanta ênfase a esses dois mapas? Porque o Sol do mapa do dia 2, ele está no grau 9 de Virgem. E o Sol é o rei, o presidente, o que manda no país. E o Sol do dia 7 de setembro está em 14 de Virgem. Então, vamos começar com Netuno, que esteve em 2016 fazendo uma oposição a esse Sol. E no mapa do dia 7, ele ainda vai fazer essa oposição em 2018. O que dizem os livros de astrologia sobre Netuno fazer uma oposição ao Sol? O que acontece com o regente? O regente fica confuso, sem liderança, o governo paralisado, como se estivesse dopado, pode até falar coisas sem nexo, porque o Netuno ele deixa tudo como se fosse um nevoeiro. Então, na minha opinião, tudo isso já aconteceu com o nosso governante em 2016. E isso não vai acontecer de novo em 2018. O que pode acontecer em 2018 é que assuntos de Netuno venham à tona. Isso sim, em relação ao regente. Histórias confusas, histórias meio estranhas ou coisa assim, isso tudo pode acontecer, mas, na minha opinião, já foi. No ano que vem, nós vamos observar se isso é de fato. Outra coisa, por esse mapa do dia 2, houve um eclipse exatamente no grau 9, no dia 31 de agosto de 2016. E foi exatamente o dia em que Dilma foi julgada e deixou de ser a presidente do Brasil, porque caiu um eclipse sobre o Sol do dia 2. O Alexandre Schutte e eu gravamos um vídeo em março daquele ano, e o Alexandre falou que iria acontecer uma eclipse sobre esse Sol, e pelo fato da eclipse ser tão tensa como foi, uma quadratura, um grande quadrado, ele disse que iriam acontecer brigas homéricas entre judiciário, legislativo, etc., etc., e foi exatamente o que aconteceu naquele dia. Vocês podem ver esse vídeo no YouTube. E o interessante, por que eu estou falando tudo isso? Porque o presidente Temer assumiu o país em plena eclipse. Ele já nasceu eclipsado. Esse governo já nasceu numa eclipse. Uma informação muito importante de tudo isso é que, do ponto de vista político-econômico, a Imperatriz Leopoldina é a mãe do Brasil e o Dom Pedro é o pai do Brasil. E, independente da linha ou religião que cada um siga, sempre se fala que é muito importante honrar e respeitar pai e mãe. Então,
Se nós queremos que, do ponto de vista político-econômico, o nosso país dê certo, urge, em primeiríssimo lugar, honrar a Imperatriz Leopoldina, que até então foi muito esquecida. Honrar tanto ela quanto ele. E não só isso do ponto de vista político e econômico. E o Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele diz que é muito importante para que o Brasil todo dê certo, não só do ponto de vista político e econômico, que nós honremos os índios, os negros e os portugueses. Todos devem ser muito bem respeitados e tratados, porque aí o Brasil dá certo. E eu concordo plenamente com isso. Isso aqui é chuva. E esse é um exemplo que eu trouxe para mostrar para vocês como foi o Netuno em 2016 em cima do Sol. Vocês sabem que Sol são os grandes acontecimentos, as grandes cerimônias num país, os atos que têm pompa e circunstância. Pois muito bem, nós tivemos 5 cerimônias importantes no Brasil que foram televisionadas no mundo todo em 2016. Das 5 cerimônias, choveu em 4. E não foi uma chuva garoinha, não. Foi muita chuva. Isso não pode ser coincidência. Isso foi Netuno no Sol do Brasil. Então, aqui foi o encerramento das Olimpíadas. Muita chuva. E nesse encerramento das Olimpíadas, até criaram uma chuva artificial que foi para apagar a chama olímpica. Nem precisaria, porque já estava chovendo naquele dia. Mas o símbolo chuva foi usado para apagar o fogo, o sol da Olimpíada. Na abertura dos Jogos Paralímpicos, também choveu, e muito. Vocês devem lembrar dessa cena. E no encerramento, choveu mais ainda, muita chuva. E eu pensava assim, nossa, o mundo inteiro deve achar que só chove no Brasil. E a 5ª cerimônia, quer dizer, a 4ª onde choveu, foi o triste enterro da Chapecoense, e foi muita chuva. Vocês podem ver que o piso do estádio está todo alagado. Então, esse é um exemplo, né? E aqui, então, Dilma julgada e Temer assume o país num eclipse no dia 31/8/16. Para vocês terem uma ideia do que é a força de um eclipse, a maioria das pessoas que está assistindo é astrólogo ou entende bastante de astrologia. Então, pode ver que, e também aqueles que não conhecem tanto astrologia, que o Oscar é um dos eventos solares no planeta, é um dos eventos mais solares. Os atores são solares, o troféu é solar, ouro é solar, pompa e circunstância, tapete vermelho, que lembra a realeza. E vocês lembram o que aconteceu na entrega do Oscar desse ano? O filme La La Land, que foi anunciado como grande vencedor, ele tratava de assuntos solares, de casa 5, de dança, prazer, amor, tal. E acontece que a entrega do Oscar foi marcada justo numa eclipse. E a Lua fica por cima do Sol, ou seja, o brilho do Sol desaparece. E não por acaso, um filme chamado Moonlight, Luz da Lua, acabou vencendo como melhor filme. Esse aqui, esse filme acabou vencendo. É claro que a eclipse foi no signo
de peixes. Então, ainda aconteceu foi de uma forma confusa, né? Troca de papéis e tal, mas foi o efeito da eclipse. Muito bem. Agora, nós vamos trazer a astrologia para a Terra através de simbolismos. Como é isso? Eu quero mostrar para vocês que nós podemos ler símbolos e não necessariamente estarmos olhando para um mapa astral, porque o cosmos nos diz o que está acontecendo. Raios. O que são raios? Eles são da energia de Aquário. Aquário é a casa 2 de Capricórnio, ou seja, é o dinheiro do chefe, é o dinheiro do governo, é o dinheiro de quem manda. E quando um raio cai no céu junto com alguma outra coisa, ele está anunciando que o dinheiro, que vai haver luz na realidade financeira. Os raios trazem a verdade à tona. Então, essa foto foi tirada em julho e o Lehman Brothers quebrou em setembro. Então, essa foto foi tirada pouco antes, anunciando que estava para vir a situação de como estavam as finanças nos Estados Unidos iria vir à tona. Aqui foi exatamente Urano, que rege os raios, anunciou, o signo de Aquário, né? Anunciou que no dia da troca de papas, que o Papa Francisco iria sinalizar outros tempos, principalmente financeiros, no Vaticano. E o que aconteceu logo em seguida? Um raio tocou na mão e até quebrou o dedo do Cristo Redentor, símbolo máximo do catolicismo e também um símbolo muito importante brasileiro. E o que aconteceu exatamente na semana deste raio? O Papa Francisco afastou 4 cardeais do Banco do Vaticano. Então, vocês veem que é em todos os níveis que isso acontece. Essa foto é muito interessante porque ela mostra, não sei, eu enxergo o Brasil nesse monte de raios, né? Dá para ver até o mapa do Brasil. Essa foto já tem alguns anos, mas ela estava anunciando que, olha, as coisas virão à tona. E essa foto é mais interessante ainda, porque houve um concurso de raios, os raios mais bacanas, os raios mais interessantes no Brasil, e das 12 fotos selecionadas, 3 foram de Londrina. Essa daqui é uma das de Londrina. E o que Londrina... Isso foi em 2014, gente. E o que Londrina tem de tão especial? Foi lá que começou a Operação Lava Jato. Foi um empresário de Londrina que descobriu que alguma coisa estava muito errada e foi procurar um delegado. E ele disse o seguinte: olha, se você quer que isso vá adiante, você vai ter que procurar um juiz aqui no Paraná, porque esse juiz pode tocar isso adiante. E esse juiz se chamava Sérgio Moro. Então, em 2014, o empresário Hermes Magnus procurou o juiz Sérgio Moro. E nós estamos vendo tudo o que está acontecendo em função disso. E em 2015, em meados de 2015, a Veja faz essa capa muito interessante, que acaba mostrando que a verdade financeira virá à tona em todo o Brasil. E é bem próximo a essa época em que o empresário Marcelo Odebrecht foi preso e as coisas começaram a vir à tona. Bom, então isso é para mostrar para vocês como nós podemos
ler símbolos, sabendo, no caso, que aquário, qual é o efeito de aquário, né, no dinheiro dos outros, dos poderosos. Nós podemos ver também outros símbolos. Por exemplo, olhem para essa imagem. Se vocês clicarem no Google, procurarem no Google União Europeia, o que vocês vão encontrar? Essa foto na primeira página do Google vai aparecer se vocês procurarem em imagens. Existe algum país que resolveu sair da União Europeia? Olhem a bandeira dele. Olhem que interessante. A Grã-Bretanha é o único dos países que não está conectado com os outros. Todos os outros têm um mastro e a bandeira junto com os outros. O único que não está é a Grã-Bretanha. E então estavam dizendo, a França também vai querer sair por esse símbolo, não vai sair não, né? É só aqui essa bandeira que já está, pela foto já estava sinalizado do que iria acontecer. Os grandes marqueteiros, eles intuem o que está por vir e colocam isso em imagens, em propagandas, em comerciais e em logomarcas. Então, essa aqui é a logomarca do governo Collor, onde foi colocado um símbolo, a bandeira do Brasil foi colocada só pela metade. Um símbolo é algo muito forte. Então, pela metade não é auspicioso. E o presidente Collor acabou ficando exatamente metade do tempo que ele deveria ter ficado. Então, em cada logomarca, nós podemos ler o que está acontecendo, olhar e enxergar e ver o que está sendo sinalizado. Então, o que vocês olhando para essa logomarca do governo Temer, o que vocês enxergam? O que vocês, vou dar um minutinho para vocês olharem e enxergarem. E depois eu vou ler algo que eu escrevi há 1 ano, no dia em que a logomarca saiu, e eu postei na minha página do Face, na minha página de astróloga, eu postei essa informação. Então é o seguinte, eu escrevi: vejo que a luz é como uma proteção para o Brasil. Se olharmos com um olhar doce, o mundo parece estar numa embalagem de presente, no topo do Brasil. Olimpíadas, por exemplo. Mas você pode olhar também de uma maneira menos poliana. Parece que durante o governo Temer, o mundo cai na cabeça do país ou do presidente. Se for do país, pode ser um evento mundial afetando o Brasil, mas só a sombra do acontecimento afetará. Eu incluo agora que entre o dia 4 e 11 de setembro, a situação mundial estará mais tensa. Continuando, o mundo caindo não chega a encostar no país, que tem a bênção de estar protegido. Se essa simbologia se referir ao presidente, a imagem do mundo cobrindo o topo da letra A não é algo auspicioso, porque é parte do escrito que corresponde a quem manda no país. Então, deixa eu mostrar. Aqui seria o povo, e aqui em cima, no topo da letra A, seria bem no centro, em cima, é quem manda. O presidente fica escondido, sem luz, sem popularidade, ou está numa pressão absurda de carregar o peso sobre ele.
Que peso é esse? Peso da Constituição ou dos estados representados pelas estrelas? Hoje já sabemos qual é o peso que Temer carrega. E uma semana, 10 dias depois, essa logomarca foi modificada. Falaram, tá muito antiquada essa logomarca e tal, tem que modernizar. Mas se o presidente tem, acho que 75 anos, ele não combina com uma logomarca moderna, né? Você não pode fazer um símbolo que não reflita aquilo que combine com o presidente. Então, vejam aqui, está escrito Governo Federal. E, de repente, temos a logomarca nova, mais moderna, estilizada, e as palavras governo federal desapareceram. Profético isso? Na primeira logomarca, a questão mais urgente era resolver a questão econômica do país. E aqui foi escolhida a questão central, achar uma equipe econômica que desse um jeito no país. E na semana seguinte já não tinha mais essa luz, tinha um borrão. Aqui ficou tudo azulado e vocês sabem que um borrão é uma coisa que nem na escola, se você apagava alguma coisa com borracha, fica tudo borrado. E quando você quer apagar um borrão, você quer, na verdade, esconder alguma coisa, algum erro que você fez. E é o que nós estamos também assistindo agora no governo Temer. Ok. As imagens, elas podem ser lidas no que elas simbolizam. Mas nós que conhecemos astrologia, podemos saber que imagens que são do signo de Aquário podem ser lidas no tempo, porque Aquário rege o futuro. Então, nessa foto aqui, dava para saber que dia que o próximo raio iria cair na Terra. Porque aqui, a foto foi tirada no dia 1º de julho do ano. E aqui, no dia 15 de setembro, foi o dia em que aconteceu com o Lehman Brothers. Então, a partir do momento em que acontece o primeiro raio, nós temos a possibilidade de saber quando que o outro raio vai cair. E de uma maneira bem simples, só fazendo uma regra de 3. Então, você calcula quantos dias foram do dia do mastro até o dia do Lehman Brothers. Você calcula isso, faz uma regra de 3, calcula quantos dias demoram até aqui, e aí você fica sabendo que dia que, aqui no caso, foi dia 30 de abril do ano seguinte, o dia em que a Chrysler apresentou insolvência financeira. E vocês podem estar, quem não viu essa matéria ainda na internet, pode estar bem assustado com isso, ou mesmo com a logomarca. O universo sempre nos manda avisos, recados do que está por vir. Nós só precisamos aprender a ler. E essa imagem aqui, ela também é do signo de Aquário. Por quê? Porque o signo de Aquário é o signo multicolorido, é o signo do arco-íris, né? O arco-íris traz o céu para a Terra, ele faz a ligação entre o céu e a Terra, e isso é o que o signo de Aquário faz. Então, olhando essa logomarca, a primeira vez que eu olhei a logomarca, eu sabia que, aqui vai dar para ler o tempo, como será o governo do Lula. Num primeiro momento, eu achei que isso era governo do Lula. Depois eu descobri que isso, na verdade, é a logomarca do governo PT-PMDB. E aí eu olhava para cima, para baixo, e assim, sempre muito linda
essa logomarca toda colorida, mas por que que tinha esse preto aqui, né? Puxa, o Duda Mendonça, que criou essa logomarca, ele intuiu o que estava por vir, e eu estou aqui decodificando, estou lendo, mas graças à intuição do Duda Mendonça que nós temos essa informação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, essa letra A é tão bonita, com a bandeira do Brasil em cima. Então, eu falei, em algum momento o governo Lula vai estar tão especial que vai dar para entender o que essa logomarca está querendo dizer. Mas terminou o primeiro mandato de Lula e eu olhava para a logomarca e não conseguia enxergar nada. Terminou o governo Lula e nada. E eu punha a logomarca de novo na gaveta e olhava e eu não conseguia decodificar. Aí entrou o governo Dilma e o governo Dilma teve uma logomarca muito parecida com essa, só que ela era verde e amarela, mas era uma continuidade. Então, simbolicamente, o governo Dilma é uma continuidade do governo Lula. Aí, quando foi próximo à reeleição de Dilma, aí a minha ficha caiu. Aí eu percebi que esse aqui, foi o momento áureo do Brasil. O momento em que o Brasil estava no centro de tudo. No mundo inteiro só se falava do Brasil. E aí eu coloquei aqui 2003 a 2019, que era a ideia então original de a Dilma assumindo, teríamos 16 anos do governo PT-PMDB. Então, nessa época central aqui, o Brasil saiu como um foguete na capa do Economist, foi lançado o filme Rio, que mostrou o Brasil para o mundo inteiro, muito bonito. O Brasil foi escolhido para sediar as Olimpíadas nessa época. E a música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, estourou no mundo inteiro. Todo mundo nos 5 continentes cantando a música brasileira. Né? E eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil de tanto sucesso mundial? Era essa letra aqui que estava, na época, em vigor, digamos assim. Né? Essas 2 primeiras letras, azul e amarelo, são do PSDB. Então, foi a política econômica do PSDB que o governo do PT-PMDB continuou nessa época e o Brasil chegou ao auge que chegou aqui. Ok. Depois vieram as pedaladas da Dilma e olha aqui, a letra S até sai da logomarca, o governo gastou mais do que podia. Enfim, continuando, e aí, vendo essa divisa aqui de 2017 para 2018, essa divisa, né, assim, abrupta, me pareceu que aqui teríamos uma mudança de presidente. Aqui, então, isso aqui seria, ou será, bem na divisa de junho para julho desse ano agora, de 2017. Aí, aconteceram algumas coisas. Quem se interessar por essa explicação bem mais detalhada, existe um vídeo no YouTube onde eu e o Alexandre Schutte analisamos o Brasil e fizemos 21 previsões para o Brasil. E a última agora é da queda do Temer, né? De que o Temer não continuaria na presidência. E que o Brasil também vai melhorar. Essas são as 2 últimas das previsões. Acontece que, de todos os partidos políticos, o único dos que ainda existem que tem o tom azul claro, que é o que temos nesse pedacinho da logomarca, é o DEM. Então, aí eu fiquei pensando, será que é o Rodrigo Maia que vai assumir interinamente ou de fato? Será que é isso que vai acontecer com o Brasil?
Aí a Dilma, no dia em que já não era mais presidente, fez o discurso de despedida, ela usou exatamente o mesmo tom do finalzinho da logomarca do Brasil, que não por acaso é o tom da logomarca do Temer. Aí eu fiz uma releitura da divisão da logomarca, partindo do princípio que a mudança de Dilma para Temer foi exatamente aqui, no dia 12 de maio, o dia em que o Temer assumiu de fato. Então, se essa for a divisão, se essa for, digamos, a leitura correta, porque vocês lembram, a outra foto do raio, ela só foi possível ser lida corretamente no dia em que caiu o primeiro raio. Então, talvez dê para ler corretamente essa logomarca dessa forma. Aí vocês podem fazer um cálculo para saber que dia em que termina a logomarca do PT-PMDB. O dia que terminar essa logomarca é porque acabou o governo PT-PMDB. O método para fazer isso é o mesmo daquela foto do raio. Vocês calculam quantos dias tivemos governo do PT, que pela minha conta são 4.881 dias. E aí vocês peguem uma régua e meçam esse pedaço. E aí vocês pegam e calculam quanto tempo temos aqui. Eu não tenho um gráfico muito preciso, porque o tempo é muito grande, mas me parece que esse gráfico termina por volta do dia 22 de setembro desse ano, né? Esse amarelo que está em volta aqui não faz parte do gráfico, tá? Isso aqui fui eu que coloquei para poder dizer as coisas que estavam acontecendo. Ó, aqui o PIB 3,8, nós estávamos no vermelho. No preto, a Lava Jato, começando a pôr tudo para fora, o que está acontecendo. É bem no signo de Plutão mesmo. Aí ficou claro por que o Duda Mendonça não usou azul marinho, porque eu queria tanto que ele tivesse usado azul marinho, que eu falei, a logomarca ficaria tão mais bonita, seria realmente um país de todos, seria tão bonito. Então, pela logomarca, parece que o governo Temer vai até 20, 22 de setembro. No mapa do real, aparece que o dólar estará alto em setembro, e bem por volta do dia 21, digamos, o aspecto exato da progressão de Lua e Mercúrio acontece em 21 de setembro. Então, se houver uma mudança de presidente, faz o maior sentido o país ficar inseguro e o dólar subir. Mas também eu falei para vocês que temos uma crise mundial em setembro, ela também pode ser responsável por subir o dólar. Só que essa subida não é uma subida igual a que tivemos no ano em que a Dilma ficou no poder, que Urano ficou fazendo um trígono o ano inteirinho com Vênus, e nós tivemos o dólar alto o ano inteiro. Não é o caso. Essa subida agora, ela é pontual, ela vai durar um tempo. Voltando ao mapa do Brasil, nós temos Quiron em trânsito em trígono ao meio-céu. Quiron é o grande curador e ele já apareceu no mapa do Brasil outra vez. No dia em que o Lula tomou posse, esse aqui é o mapa da declaração de posse, é o momento em que o Lula assinou a presidência, nós tínhamos no céu Sol, conjunção Quiron. Exato, olha aqui, 10h52 e 10h50. Muito próximo, muito próximo. E já dava para saber
que nós teríamos um Quirón curando o Brasil. E todos os simbolismos, então nós tínhamos simbolismo pelo mapa astral e nós tínhamos simbolismo de assistir à posse de Lula, de que, vocês lembram que os cavalos empinaram, que o Lula ficou preso dentro da garagem porque o Rolls Royce quebrou e ele não conseguia mais sair sozinho, as pessoas tiveram que empurrá-lo. Então, no simbolismo terrestre, apareceu totalmente o mito do Quirón e do Prometeu. Então, Lula é o Prometeu, né, aquele que rouba o fogo dos deuses para trazer para a humanidade, e o Quirón é o que faz a cura, junto com o Sol. Então, quem seria o Quirón que iria curar o Brasil? E essa informação é importante porque nós temos, de novo, Quirón em trígono ao meio-céu. Ou seja, de novo, nós temos cura para o Brasil. Então, eu imaginei, talvez seja o mesmo curador. Vamos ver. Quem se apresentou para ser curador do Brasil? Eu escrevi um artigo, logo na semana em que o Lula tomou posse, dizendo o que queria acontecer no governo Lula, que haveria um curador, e olha aqui, grandes curas estão prometidas para nós. Descrevendo o que iria acontecer e que alguém iria se sacrificar para que Lula pudesse continuar presidente. E que havia uma cura. O que aconteceu de fato é que nós tivemos 3 Quirons, 3 candidatos se apresentaram como Quirón para o Brasil. E eles dividiram a tarefa do Quirón. Então, um candidato ficou com a parte da cura financeira, econômica, e o outro fez as 2 funções, e o terceiro fez a função do sacrifício. Vocês devem estar curiosos de saber quem são esses 3 candidatos. O primeiro foi Henrique Meirelles, que escorregou no gelo em Davos e quebrou a perna, analogicamente ao Quirón, né? O Quirón tem a pata quebrada, ele tem uma ferida que ele levou uma flechada. Então, 3 pessoas se candidataram. Então, em janeiro, o primeiro foi Meirelles, o segundo foi Dirceu, que também quebrou, e o terceiro foi Palocci. Os 3 se candidataram a Quirón do Brasil. E hoje em dia nós sabemos que o Palocci, no começo, ele como ministro da Fazenda, ele foi muito bom para o Brasil, e depois ele teve que se sacrificar, ele teve que sair do governo também. Agora, quem assumiu o mensalão totalmente foi José Dirceu. E o Meirelles, então, ficou os 8 anos na presidência do Banco Central, junto com Lula. E, na época, a Carta Capital me entrevistou, e eu falei, olha, eu não sei qual é o Quirón, né? Temos 3 candidatos. Aí, eles optaram por desenhar o Palocci como Quirón. E depois a Folha de São Paulo fez uma matéria a respeito, e ela coloca, então, Palocci, Henrique Meirelles e Dirceu. Bom, aqui eu só tinha sublinhado Dirceu, porque tem a ver com a chamada de capa que eles fizeram, né? E Meirelles, junto com Lula, Quirón para curar o Brasil, e esse foi o resultado dos 8 anos do governo dos 2 juntos, do Quirón e do Prometeu juntos, e as coisas só melhoraram para o Brasil. Esse gráfico aqui é da revista Veja. Muito bem, então, já sabendo que o Henrique Meirelles é o Quirón do Brasil, é o homem que cura o Brasil, eu postei em abril, no meu Face, que ele seria o provável curador
do Brasil. Por quê? Porque no mapa do Brasil do dia 2, aquele que mostra as coisas de fato, que mostra as coisas como elas são no governo, não as coisas que ficam públicas, mas as coisas de fato, havia uma progressão de Marte sobre o ponto médio Lua-Plutão. E esse ponto médio Lua-Plutão significa plano público que funciona. E Meirelles anunciou um plano econômico muito legal, facilitando a abertura de empresas, ou fechamento de empresas, dando possibilidade das empresas endividadas se reestruturarem, juros mais baixos, enfim, um monte de medidas para que o Brasil volte a dar certo. E, por astrologia, esse plano realmente vai dar certo, já está começando a dar certo. Mas as coisas, lógico que demoram um pouco. Como que eu sei essa frase aqui, plano público que funciona? Como eu sei que isso tem a ver com Lua, Plutão igual a Marte? Porque existe um livro que já existe há 100 anos em alemão e esta semana foi lançado em português. Então, essa é uma grande notícia para os astrólogos, tanto do Brasil como de Portugal, que agora nós temos o livro de astrologia uraniana em português, né? Regras para figuras planetárias, onde tem todos os pontos médios, 2 pontos médios, 3 pontos médios, quer dizer, quando um planeta encontra um ponto médio, tudo o que isso significa. Então, essa é uma boa notícia para o mundo astrológico. E vocês podem se perguntar, por que é que eu não toquei no assunto Lula, praticamente, que é um assunto também super do momento no Brasil? Porque Alexandre Schutt e eu já fizemos um vídeo só sobre isso e ele está no YouTube. E aí vocês podem ver todos os simbolismos ligados ao Lula e quando as coisas vão acontecer, quando devem acontecer. E bem no final do vídeo aparece uma data de quando provavelmente ele será condenado. Tinha um momento anterior, na Páscoa, e um momento depois. E no da Páscoa, as delações da Odebrecht vieram a público. Finalizando com a parte simbólica, o assunto BNDES também está na pauta do dia. Mas olhem para esse logo, olhem para o que acontece no BNDES. Esse logo na entrada do prédio tem as letras bonitinhas e alinhadas aqui em cima, para inglês ver. Já a base indica que a pátria, os governos, provocam verdadeiros terremotos na instituição, né? As letras fazem ginástica para aparentar normalidade. Então, a primeira coisa a sugerir a um novo governante ou ao próximo presidente do BNDES que ele encomende um novo design, porque enquanto estiver assim, as chances desse terremoto continuam. E quando é que a economia brasileira estará bem novamente? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Eu leio matérias das pessoas dizendo, nós vamos demorar 10 anos para chegarmos, para recuperarmos, para voltarmos a ser o que nós já éramos, onde já tivemos. Outros falam, não é tanto tempo. Bom, a astrologia, ela dá a informação. E como? Através do mapa do real. Quando é que o real vai estar forte de novo? E se o real está forte, o Brasil provavelmente estará forte de novo. Que foi a época 2010, 2011, o real estava forte e o Brasil estava muito bem. Então, no mapa do real, nós podemos saber que é em 2022. E daqui para lá,
Não teremos mais grandes sobressaltos com o dólar, tirando esse agora. O dólar vai aos poucos se ajustando, e quando chegar a 2022, estaremos muito bem. Eu agradeço a vocês terem assistido essa palestra e essa apresentação, e até uma próxima oportunidade. Um abraço.